Só hoje, Arthur, com um ano, após um ano, eu consegui vir trazer esse relato de parto. Então, esse dia foi o dia mais intenso da minha vida, foi o dia mais emocionante também. É, e se você quer ouvir o meu relato de parto, já deixa o seu like, se inscreve no canal, fica aqui no vídeo que eu não vou enrolar não, tá? Arthur já tá com um ano, então, tipo assim, já tem um longo tempo. Então, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiz um relato de parto, anotei tudinho, escrevi tudinho aqui. Então, tipo, porque caso eu esqueça, aí eu tô aqui, né, tá anotado pra contar a verdade de verdade. Eu já adianto que algumas coisas não saíram como eu imaginava ou como eu planejei. Tudo começou no dia 24 de abril de 2025, né? É, eu já estava com 41 semanas e 2 dias. E, sinceramente, eu já estava muito ansiosa. O bebê não dava indícios de querer nascer. Então, com 41 semanas e 2 dias, eu fui no posto de saúde que eu fazia o pré-natal. E a enfermeira me deu o encaminhamento para o hospital para fazer a indução. Aí eu teria que ser induzido. Aí no outro dia, era para mim no outro dia logo cedo. Aí eu fui no outro dia logo cedo. Tudo já estava muito organizado há muito tempo, as bolsas, as malas maternidade, tudo estava pronto. Aí a gente foi, só que eu não levei nada. Eu fui eu e meu marido, porque foi ele que era o meu acompanhante. Aí fui, a mulher olhou e eu estava com 2 centímetros de dilatação. Aí me encaminharam para Garanhuns, que é uma cidade aqui perto, graças a Deus, que era mais perto aqui da minha cidade. Então, foi bom, que não tinha condições de ter aqui, né? Porque aqui não tem muitas condições, então seria mais difícil. Eu fui para o hospital logo cedo, às 7, 7 e pouco, antes de 8 horas. Aí quando foi, demorei ainda lá. Eu acho que foi umas 10 e pouca que a gente saiu. Só sei que quando a gente chegou lá no, em Garanhuns, que fizemos a ficha lá no hospital e tudo, quando eu fui para o quarto lá das gestantes que induziu o parto, é, já eram 11h45. Quando eu cheguei, porque eu cheguei nesse horário, eu não tinha feito ficha para mim, eu fiquei sem almoço. Isso mesmo, gente, eu tinha comido 2 pães de manhã e não comi nada, não, nada, nada, nada. Aí fui fazer um lanche, que era um suquinho lá, de não sei o que, de várias frutas, não entendo. Eram umas 3 horas, mas eu tava com muita fome, e já tem muita fome. Quando foi 1 hora da tarde, eu cheguei aos 45. Quando foi 1 hora da tarde, começaram a induzir o comprimido. Aí depois inseriram outro, mas eu não lembro o horário mais, gente. Porque faz um ano, né? Então, tipo assim, eu não tô lembrada muito o horário. Eu chutaria assim, foi à noite. Eu acredito que foi 8 horas da noite. Mas eu não vou dizer, né? Eu acredito que sim. Que é o que eu me lembro, que foi 8 horas da noite. Aí, às 3 horas da manhã, eu comecei a ficar com muita contração, bem forte. Eu tomei tanto banho quente. Meu Deus, eu ficava direto indo pro chuveiro e andando e na bola e tudo mais. E é isso, que diz que ajuda muito. E aí eu fiz o possível para ajudar esse bebê a sair. As dores ficaram muito intensas. Eu não me desesperei, eu não fiquei como outras pessoas. Eu não conseguia ficar gritando, gemendo, eu não fiquei. Eu guardava tudo pra mim, porque eu não adiantava, sabe? Porque tem umas mulheres lá que ficavam, né, tipo, demonstrando dor, e aí as pessoas ficavam correndo pra ir olhar, sabe? Aí eu digo, não, vou ficar caladinha, porque eu não quero que ninguém venha me olhar. E foi assim até o final do trabalho de parto. Eu dei o grito, quando eu dei o grito, minha filha, mas não foi nem alto, foi baixinho. Eu dei um grito, foi na hora, na expulsão, na saída já, de Arthur. Aí, quando deu 11h45, Arthur nasceu. Então, tipo, foram, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, não, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, foram 8 horas e
um pouquinho de trabalho de parto. Então, tipo, foi muita coisa, hein? Foi muita coisa. É, Arthur nasceu exatamente no mesmo horário que eu entrei no hospital, que eu fiquei internada no quarto, 11h45. Ele já tá me chamando ali. Aí ele nasceu com 3,585 kg e 50 centímetros. Falaram que ele era o maior de lá e tudo mais. Eu levei tantos pontos, minha gente, muitos pontos, muitos pontos, porque foi meia hora as mulheres lá me costurando e não quiseram me falar quantos pontos eu levei. Eu perguntei, mas ninguém quis falar. Disse, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Vai precisar de mais um pouquinho. Então, tipo, foi muitos pontos, tá? Então, tipo, eu não faço ideia de quantos. Depois disso, né? Aí passamos para uma outra sala, para outra área do hospital, onde as mães já tinham ganhado bebês, né? Aí passamos para lá. Aí, como eu cheguei já nesse horário, eu também fiquei sem almoço, porque não tinham feito a ficha para eu ganhar o almoço também. Então, tipo assim, só ganhei no lanche, imagine. Tanto que eu trabalhei para não comer nada. Eu ficava indignada, gente. Teve, acho que foi quando eu entrei, que eu chorei. Eu chorei com fome. Eu choro por besteira mesmo. Então, tipo assim, eu chorei porque eu tava com fome, eu queria comer. Mas aí depois disso, eu que dei o banho nele, mas não no mesmo dia, só no outro dia. É, eu que dei o banho nele junto com o pai. E deu tudo certo, minha gente. Não, graças a Deus, o meu pós-parto foi tranquilo. Passei na casa da minha mãe. Ela me ajudou muito, muito, muito. Então foi muito tranquilo, graças a Deus e a ela. Então, eu tenho muito que agradecer a ela, porque foi muito tranquilo, ela me ajudou muito, muito, muito. E foi isso. Aí eu passei um mês, um mês e quase 15 dias lá na casa da minha mãe, e depois eu vim para minha casa. E é isso. Esse foi o relato de parto. É, Existem muitos relatos de parto muito diferentes, então, tipo assim, não compare o seu relato de parto com o de outra pessoa. Apenas, tipo assim, por que que eu digo isso? Porque que as pessoas ficam se comparando. Tipo, alguém assiste o meu relato de parto e diz assim, o meu relato de parto, o meu parto ou o meu relato de parto vai ser parecido com o dela, vai ser tranquilo, eu vou me tranquilizar. Mas também não quero que você se desespere, tá? Tipo assim, porque muita gente me fazia medo, assim, dizia assim, olha, quando chega na hora, blá, blá, blá. E tipo, ou então eu vi alguns vídeos, né, tipo assim, e eu não conseguia ter medo, porque eu acreditava que ia ser tudo bem, que aí tudo bem, que ia conseguir. Então, tipo, eu não me desesperei, eu não fiquei só pensando no dia, no dia, no dia. Sim, eu pensava no dia, eu ficava muito ansiosa para ter o meu bebê, para eu pegar ele no colo, cheirar, beijar e fazer tudo que eu quisesse com ele, porque era isso. Mas, tipo, eu não ficava pensando, meu Deus, quando chegar a dor, meu Deus, ai, não sei o quê. Não, não ficava assim, não, gente, porque isso aí é só uma preocupação. Tem gente que nem sente. Eu já vi relatos de parto de gente que não sente dor, de gente que. É tipo isso. Então, tipo assim, eu procurava assistir esses tipos de vídeos, sabe? Pessoas que tranquilizam as outras. Então, não se comparem, gente. Acreditem, confiem, peçam a Deus. Eu pedi muito a Deus para meu relato de parto. Eu pedi muito a Deus para o meu parto ser tranquilo, um parto saudável e natural. E eu consegui, graças a Deus. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Algumas informações eu não falei aqui porque eu também não lembrei. É, faz muito tempo, faz um ano, então, tipo assim, eu não consigo nem lembrar muito. Mas é isso, gente. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou do meu relato de parto, o como foi o seu, ou como você espera que seja o seu. Eu espero que, se você está grávida e está assistindo o meu vídeo, eu te desejo um ótimo parto. Que Deus te abençoe, abençoe seu bebê, que venha com muita saúde. E é isso. Fique com Deus. Um beijo.